Olá, pessoal! Mais uma aula em Matemática 3, terceiros anos do EM Agro, manhã e tarde. Gente, chegamos à parte 3 de sistemas lineares 3x3, tá? A parte em que vocês agora aprenderão como escalonar um sistema, ok? Usando o método de Gauss, o método do escalonamento, que nos serve para solucionar o sistema, classificar um sistema de ordem superior a 2x2. É bem verdade que escalonar um sistema pode se aplicar também a sistemas 2x2. Mas o método da adição que vocês viram, ele muito se assemelha a escalonar um sistema, tá? Então, eles foram preparados ali para esse momento aqui agora. E aí, vamos lá, tá? De acordo com o nosso material aqui, eu vou iniciar com uma motivação, um contexto, ok? Aqui um exemplo, que vai desaguar no sistema 3x3, show de bola. E vamos verificar passo a passo como escalonar este sistema. Lembre, escalonar um sistema implica não só em resolver o sistema, mas classificá-lo, se é SPD, se é SPI ou SI. Tá? Inclusive, discuti bastante com vocês sobre isso na aula passada, sistemas lineares, parte 2. Aqui agora vamos à parte 3. Olha essa contextualização. Ó. Vou pegar aqui o piloto e vamos lá. Uma loja vende componentes eletrônicos de 3 tipos diferentes. Componente A, B, C. Beleza. Um levantamento sobre as vendas desses componentes, realizado durante 3 dias consecutivos, revelou que, o quê? No primeiro dia, foram vendidos um componente do tipo A. Um componente do tipo A. 2 do tipo B e 3 do tipo C. Arrecadando-se com isso, claro, R$ 260. Então eu já sei que no primeiro dia, um componente A, mais 2 do componente B, mais 3 objetos do componente C, somando as quantidades, o valor de cada unidade para cada componente, somando as quantidades todas, resultou no valor de R$ 260. Veja que eu não sei ainda quanto vale um componente só. Mas eu já sei dessa primeira informação que um componente A mais 2 do B mais 3 componentes do tipo C, eles envolvem um valor unido equivalente a R$ 260. No segundo dia, continuando aqui a leitura, foram vendidos 2 componentes do tipo A, beleza, agora 2, ó, beleza, um do tipo B e um do tipo C, olha que coisa linda, resultando num total de vendas igual a R$ 150. De novo, ó, juntando as quantidades, envolvendo o segundo dia de atuação aí, ok? 2 componentes A, um do tipo B, mais um do tipo C. Juntando os valores para cada unidade de componente aí, nós tivemos aí um total de vendas igual a R$ 150. De novo, eu ainda não sei quanto vale cada componente especificamente. Isto é, a unidade do componente. Mas sei que a junção do que foi aí galgado em vendas no segundo dia deu esse valor. Chegou o terceiro dia, foram vendidos 4 componentes do tipo A, 3 do tipo B e 1 do tipo C, perfazendo um total em real de R$ 290. Gente, isso tá na cara, tá? É explícito que nessas 3 faixas aqui, ó, de informações, nós temos elementos que nos conduzem a montar equações. Equações do tipo lineares. Uma equação linear para a primeira informação, outra equação linear para a segunda informação e outra equação linear para a terceira informação. E veja a pergunta que ele fez para a gente. Ó. Qual é o preço unitário, isto é, da unidade de venda de cada tipo de componente? Primeiramente, vamos montar a modelagem matemática para cada pacotinho de informação. Para o primeiro pacotinho de informação, nós conseguimos montar esta equação linear. O Azinho aqui minúsculo indicando o quê? Indicando o quê? O preço, ó, o preço do componente A. E aí é intencional o autor fazer isso porque em vez de usar X, Y, Z, trabalhar com Azinho, Bzinho, Czinho, minúsculos, fazendo referência às letras maiúsculas A, B, C, que foram os nomes dos componentes na questão, de cada componente. Então, Azinho é o preço do componente A, Bzinho, o preço do componente B, Czinho, o preço do componente C.
E aí a primeira equação linear, com base no primeiro pacote de informações, ela fica como um componente A mais 2 componentes do tipo B mais 3 componentes do tipo C. Quando eu somo os 3 preços nas quantidades, deu quanto? R$260. Da mesma forma, a gente monta a segunda equação bonitinha e a terceira, essa parte vocês aqui estão craques em modelar. Né? Se chegaram até aqui e entenderam todas as aulas anteriores, então estão craques em conseguir modelar isso daqui. Ó. Lembre que nós temos um sistema, então usamos aqui ó, a chave que congrega as 3 equações. Temos aqui 3 equações lineares com 3 incógnitas. Então, um sistema do tipo 3x3 bonitinho. Tá? Então, segunda equação, 2A mais B mais C dando 150. Terceira equação, 4A mais 3B mais C dando 290. Lembra, a segunda equação ficou com 2A mais B mais C, porque no segundo pacote de informações aqui, ó, na setinha, que eu passei aqui agora, o que acontece? Foram vendidos 2 componentes do tipo A, mais um do B, mais um do C. Ou seja, Hiper fez um total em dinheiro de venda que resultou em R$150. No terceiro dia, foram vendidos 4 componentes do tipo A, 3 do B e 1 do C. Perfazendo um total de receita que entrou aí neste dia, conforme informações da questão, na ordem de R$290. Se eu pergunto aqui, como ele perguntou pra gente aqui, ó, perguntou, ó. Se eu pergunto qual é o preço da unidade de venda de cada tipo do componente, é saber quanto vale um componente A, quanto vale um componente B e quanto vale um componente C. Beleza? Ou seja, é só a gente resolver agora esse sistema linear com 3 equações e 3 incógnitas, 3 variáveis. Pessoal, como é que a gente resolve isso aqui? Aí você pode pensar, professor, eu pensei em fazer assim. Vou isolar a variável A aqui na primeira equação. Esse 2B vai para o segundo membro. Esse 3C vai lá para o segundo membro. Aí pego esse A que eu isolei, substituo na segunda equação. E também substituo na terceira. E aí eu ficaria com um sistema linear que teria 2 equações apenas, essas 2 últimas, e teriam apenas as variáveis B e C. Aí você ia resolver só um sistema 2x2 nas variáveis B e C. Depois que achasse B e C, viria o sistema original, escolhia a primeira, a segunda e a terceira equação, escolhendo a primeira, se eu escolhesse a primeira, colocava o valor de B bonitinho, colocava o valor de C bonitinho e já achava quem? O A, show de bola. Essa é uma maneira de responder, tá? Mas aqui vamos responder mediante a técnica de escalonamento. Aqui em cima, show de bola. Então, bora avançar aqui a nossa página inicial e vamos ver o processo passo a passo, tá? Aqui ele vai explicar passo a passo, eu vou explicar para vocês bonitinho com este exemplo resolvido. Baixar aqui bonitinho, vamos lá, aqui ó, tá aqui bonitinho. Então tá aqui nosso sistema. Trouxe aqui para baixo, ali ele tem um intervalozinho onde ele comenta algumas coisas sobre sistemas equivalentes. É quando o sistema equivalente é o outro, a solução é a mesma, nenhum problema. Agora vamos ver como escalonar. Então tá aqui o sistema bonitinho que a gente viu ainda há pouco aqui em cima, eu comentei com vocês. E agora, como funciona escalonar esse sistema? Aí você tem que lembrar, opa, escalonar é distribuir, é configurar um sistema 3x3 de forma a que ele tenha aparência de escada. Vou pegar aqui um piloto aqui rapidinho, ó. Trocar a cor, pegar o azul. Nossa busca é fazer com que haja um tracejado em zigue-zague, da seguinte maneira, ó, observa comigo, passo um traço aqui embaixo da primeira equação, até a parte que tem a variável inicial, baixo o traço e passo abaixo da segunda equação, outro traço, baixo mais uma vez, fazendo esse contorno de degrau, como se fosse degrau. Ou seja, da primeira equação para a segunda, a primeira variável na segunda equação sai. Da segunda equação para a terceira, primeira variável e segunda variável também saem. Aí eu pinto aqui essa parte, ó, essa parte aqui deixa de existir, e eu ficaria com a primeira equação completa, tendo as 3 variáveis, a segunda equação tendo as 2 últimas, e a terceira equação aqui tendo só a terceira variável. E aí eu escalonei o sistema. Agora, como a gente faz isso? Pessoal, a partir do método da adição, você vai começar a eliminar a variável como você fez lá em sistemas 2x2.
Então, eu olho para meu sistema aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Para eliminar a variável inicial, a variável A, na segunda equação, eu tenho que pensar em somar a primeira equação com a segunda equação, de forma que a variável A seja eliminada. Se eu somar aqui, ó, Azinho com 2Azinho, fica 3Azinho. Eu não eliminei o Azinho. Agora, se aqui eu tivesse na frente desse A, na primeira equação, menos 2, ó, menos 2 vezes A, na hora que eu somasse com a segunda, o A cai fora. Aí você já pensou, então eu vou pegar aqui a primeira equação e vou multiplicá-la por menos 2. Se eu multiplico toda a equação, ambos os membros da igualdade, eu não perdi a minha igualdade, eu mantive a igualdade, show de bola, e achei uma equação equivalente à anterior. Porque eu multipliquei os dois lados simultaneamente, então mantive a igualdade. É isso que é feito aqui. Vem aqui para baixo comigo agora, olha. Ei, vem aqui para baixo comigo, olha. Multiplicando por menos 2 a primeira equação, aqui em cima, trazendo aqui para baixo do sistema agora, observa comigo. Na hora que eu multiplico por menos 2, como é que ficaria? Puxar a setinha de novo. Como é que ficaria a primeira equação? Ela fica menos 2A, show de bola. Deixa eu fazer mais bonito aqui. Fica menos 2A, beleza, puxar a setinha para cá. Como é que fica a parte que tem B? A parte que tem B vai ficar menos 4B, menos 2 vezes 2, menos 4. Como é que fica a parte que tem C? Menos 2 vezes 3, eu vou ficar com menos 6C bonitinho. E o menos 2 que multiplicou o 260, como é que é vezes 0? Ficou o 0. O menos 2 vezes 6 vai ficar o 12, vai subir o 1. Vezes 2, 4 com 1, 5. Então eu ficaria com 520, menos 2 vezes 260. 520, só que negativo. Depois que eu multipliquei aqui o menos 2 em 260. Tá? Botar aqui para não esquecer. Ó. Multiplicou por menos 2. Aqui também. Pronto. Aí você agora soma a primeira equação com a segunda. Na hora que eu somar o menos 2A com o 2A aqui embaixo, cancelou. Aí o menos 4B que estaria aqui, mais 4B, como é que fica? Menos 3B aqui, bonitinho. O menos 6C, somado com o C aqui embaixo, menos 6C mais C, menos 5C, tá aqui bonitinho. O menos 520, somado com 150, tá aqui, menos 370. Beleza? Aí você usou o método da adição para eliminar a variável A da primeira equação para a segunda. Fez isso? Fez? Beleza. Repita o mesmo processo agora da primeira equação para a terceira, para poder também eliminar a variável inicial na terceira equação. Só que quando você olha para a primeira equação e compara com a terceira, o Azinho, a variável inicial que começa, ela tem 4A na terceira. Então teria que ter quem aqui em cima, na primeira variável? Teria que ter menos 4A. Porque o menos 4A, na hora que for somado com o 4A aqui bonitinho, ó, vai eliminar A. Então, pego a primeira equação todinha agora, multiplico por quem? Por menos 4. Show de bola? Aí ele fez aqui embaixo já pra gente, ó. Observa aqui, ó. Tá? Próximo passo. Então, você já viu que para começar a escalonar, para que você coloque o sistema na forma de escada, elimine primeiro a variável inicial da primeira equação para a segunda, bem como da primeira para a terceira. Para já ficar esse espaço aqui, ó. O espaço aqui, ó. Primeira variável sai da segunda equação, primeira variável sai da terceira equação. Tá? Além disso, aqui, ó, aqui bonitinho. Além disso, a segunda variável também vai sair na terceira equação, como vocês viram a explicação na aula anterior. Não assista essa aula sem antes assistir a parte 2, que eu explico bastante como funciona a percepção de um sistema estar escalonado ou não. Beleza? Então, já eliminei A da primeira equação para a segunda. Isto é, já eliminei a primeira variável da primeira equação para a segunda. Agora eu vou eliminar a primeira variável da primeira equação para a terceira. E aqui está aqui embaixo esse procedimento. Ó. Então, como eu expliquei, porque escolheu menos 4, agora é só seguir o caminho, faz a continha. Então, menos 4 na primeira equação, na hora que a gente multiplica, como é que fica? Quando eu multiplico menos 4 na primeira equação. O A vai ficar menos 4A. Menos 4 vezes 2B, menos 8B aqui, bonitinho, ó. Menos 4 vezes 3C, menos 12C. Menos 4 vezes 260, menos 1040. Somou a primeira equação na terceira. Olha o A indo embora na terceira equação.
Beleza. Somando a parte que tem B, menos 8B mais 3B, vai ficar menos 5B. Somando a parte que tem C, menos 12C mais C, vai ficar menos 11C. E somando os termos constantes, menos 1040 mais 290, menos 750. Ou seja, essa é a configuração da sua agora terceira equação. Veja que você mantém a primeira fixa, a primeira equação ela se mantém fixa. Ao multiplicar a primeira equação e somar nas demais, você vai alterando aquelas que recebem a soma. E a primeira equação vai continuando fixa. Porque senão, se você também mudar a primeira, depois que multiplicou, você estaria alterando o sistema totalmente. Se você multiplicou a primeira e somou com a segunda e com a terceira, aquela que recebe a soma que é alterada. A primeira se mantém fixa como uma equação original, que remete à equivalência nas demais. Beleza? Show de bola. Está quase escalonado. Só falta o que agora? Só lhe falta trabalhar com a segunda e terceira equações. Nós trabalhar com segunda e terceira equações, você então finaliza o escalonamento. Agora, olhando para a segunda e terceira equações, é só eliminar a variável B aqui, ó. Então, vou escalonar da segunda agora para terceira, eliminando a variável B. De novo, método da adição. Olha que coisa linda. Vamos lá, vamos baixar aqui um pouquinho para ver a próxima etapa e finalizar o escalonamento. E tá aqui, ó. Eis a finalização, coisa linda. Pegar o piloto agora, pegar o preto. Não que a lista tá preta, né? Vou pegar outra cor, pegar o amarelo. Pronto. Agora, como eu falei anteriormente, só lhe faltava fazer o quê? Escalonar da segunda equação para a terceira. E aí, qual era o Bzinho que estava lá em cima? Qual era o Bzinho que estava lá em cima? Qual eram os dois Bzinhos? Vamos voltar aqui para você ver, ó. Menos 3B, vou deixar assim, tá? Para você acompanhar as duas telas, as duas páginas. Menos 3B, menos 3B, menos 3B, menos 3B, menos 5C, igual a menos 370. Menos 5B, menos 11C, igual a menos 750. E agora, para escalonar aqui? E agora? E agora? Vou ter que multiplicar na segunda equação, acompanhe comigo, um valor que torne o B aqui bonitinho, ó, idêntico ao B de baixo. Só que quando eu olho para o menos 3B na segunda e o menos 5B na terceira, quem seria esse valor? Não seria o valor exato. Né? Tanto o 3 em quantidade e o 5 em quantidade são números que entre si não são múltiplos. Se eu também pensar em menos 3 e menos 5, eles não são múltiplos. Não tem um valor que vezes menos 3 inteiro de menos 5, mas sim número com vírgula. Então como é que a gente procede numa situação como essa? Há duas maneiras, pelo menos duas maneiras. Ou você multiplica, por exemplo, aqui, ó, por menos 5 terços. E aí o 3 aqui do denominador, ele vai embora com o 3 aqui, ó, que está recebendo a multiplicação. E aí fica menos com menos, vai terminar mais. E o 5, aí fica mais 5B. Quando eu somar mais 5B com menos 5B, vai zerar o B. Essa é uma fórmula, tá? Outra forma que o autor utiliza aqui é você multiplicar tanto a segunda equação como a terceira por números que tornem a variável B, tanto numa equação como na outra, tá? Com o mesmo valor, só que com sinais opostos. Mesmo valor, com sinais opostos, porque aí eu consigo eliminar somando, dá zero. E lembre, gente, quando você multiplica uma equação toda, em ambos os membros, você não alterou aquela equação alterando o sistema como um todo. Por quê? O que você multiplicou de um lado também multiplicou do outro lado da igualdade. Então tu achou uma equação equivalente. Aí aqui, como você pode achar um valor, pensa comigo, que vezes menos 3 e vezes menos 5 dê a mesma quantidade. Só inverter no sinal. É só você multiplicar cada equação pelos valores de cada variável no seu coeficiente, só que trocados. Por exemplo, multiplico aqui a segunda, ó, por 5 e a terceira por 3. Começando pela quantidade. Se eu multiplico a segunda equação por 5, 5 vezes menos 3 vai dar menos 15. Se eu multiplico a segunda equação por 3, 3 vezes menos 5 aqui, ó, menos 15 também. Já consegui a mesma quantidade, só tem que alterar o sinal. Então posso escolher, por exemplo, multiplicar a segunda equação por menos 5, beleza, e multiplicar a terceira por 3. Porque aí, ó, o menos 5 vezes menos 3 vai ficar o 15 positivo. E o 3 multiplicado por menos 5 vai ficar o menos 15. E aí o 15 menos 15 zerou. Percebeu?
Eu prefiro usar fração, porque na fração, olha que interessante. Quando você pensa, eu quero tirar esse coeficiente aqui, menos 3, e deixar ele 5 positivo. Então seria só multiplicar por 5 terços a segunda equação, colocando um menos à frente. Porque o 3 do denominador vai se eliminar com um 3 aqui em cima, menos com menos mais, e vezes 5 ficaria 5b. E aí 5b menos 5b já acabou. A questão toda aqui, a fraçãozinha não multiplica só a parte que tem b, multiplica a parte que tem c, que tem a constante depois da igualdade. Então trabalhar com fração pode exigir um pouco mais de continhas de vocês de divisão, certo? Portanto, quem achar mais interessante seguir como o autor aqui utiliza, nenhum problema, tá? Mas eu estou mostrando para vocês 2 caminhos possíveis. E aí, gente, para finalizar, quando acontecer de você ter, repito, que eliminar uma variável e tanto um coeficiente em uma delas e na outra não são números que são múltiplos, isto é, multiplicando o menor por um inteiro não dá um número maior, então, orientação, você multiplica as duas equações pelos mesmos coeficientes das variáveis que você quer eliminar, daquela variável que você quer eliminar, só trocando. Então, se na equação 2 começa com menos 3, eu vou multiplicar por 5 a segunda equação, que é o coeficiente da equação de baixo. E a de baixo eu multiplico por 3. Só que aí lembra, eu tenho que ter um sinal trocado. Então eu escolho uma das constantes que eu vou multiplicar para colocar o menos na frente. Então eu posso fazer menos 5 aqui na segunda equação e 3 na terceira. Porque aí menos 5 vezes menos 3 fica 15 positivo. E o 3 vezes menos 5 vai ficar o menos 15 negativo, somando vai zerar. Perceberam? E é isso que ele faz aqui, ó. Desce comigo. Isso tudo vocês vão perceber conforme os coeficientes que apareçam na hora que está escalonando, tá? Aí vocês verificam quais são os números e procedem da mesma maneira. Só trocando os números. Que serão conforme a questão te passou. Te oportunizou chegar neles. Coisa linda. E aí veja, ó. Aqui bonitinho, escalonando da segunda equação para a terceira, para fechar o escalonamento bonitinho e ficar assim, ó. Como está aqui, a forma de escada, tá? Primeira variável na segunda equação caiu fora. Primeira variável na terceira caiu. E segunda na terceira também caiu. E aí ficou aqui, ó. Todo esse espaço aqui em aberto. E o sistema todo escalonado. Já na última equação, a terceira, podendo, de fato, ser obtido aquela variável que ali se encontra na terceira equação. E aí se eu encontro C aqui, substituo na segunda equação, encontro B. Encontrei B e C, substituo ambos na primeira. Substituo Bzinho aqui, Czinho aqui que já encontrei. E acho agora a variável A. Acabou! Mas olhando aqui pro lado, vamos ver lá. Então, pessoal, vê como ele fez aqui, ó. Assim como a gente falou antes, ele multiplicou por 3 aqui, ó, na terceira equação e por menos 5 na segunda. Aqui tá bonitinho explicado. E aí, fazendo a multiplicação em cada lado, em cada membro, e somando o que aconteceu, Bzinho foi embora, como falei pra vocês, coisa linda. Seu Czinho terminou com menos 8C, e a parte constante, somando aqui, ó, menos 2.250 com 1.850, menos 400. E dizer menos 8C igual a menos 400 é o mesmo que dizer 8C positivo igual a 400, tá? Multiplicando ambos os membros por menos 1, tá? Se você continuar daqui e achar o C também, ó, mesmo com negativo, nenhum problema. Ficaria o C igual a menos 400, bonitinho. Tudo isso dividido por menos 8, que é o cara que está multiplicando lá no primeiro membro, que vem aqui dividindo. E menos com menos aqui, ó, vai passar a ser mais. 400 dividido por 8, quem é? 40 por 8, 5, tá? 0 cancelou. Então você acha aí o 50. 8 vezes 50, chega lá em 400. Tu achou seu Czinho já como 50. Tá? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Fechou. Beleza? A Czinho aqui, ó, sendo 50 positivo, continua batendo negativo aqui do lado. Porque menos 8 vezes 50, menos 400. Percebeu? Então, 400 ele ficaria aqui dividido, bonitinho, por quem? Isolou C por menos 8. Estou repetindo aqui para vocês pegarem, tá? Não precisa multiplicar por menos ambos os lados, não. Mas se quiser, pode fazer. Porque, ó, dividiu aqui, ó, menos 400 por menos 8, a resposta é positiva. É mais, menos com menos na divisão, beleza? 40 por 8, isso aqui dá 5. E o zero que sobrou, carrega no final, porque 0 dividido por 8 é o próprio zero. Então tu ficou com 50. Já achou C como 50. Substitui em cima, acha B. Aí achando B e o C, substitui em cima B e C e acha o A. E você respondeu, você solucionou esse sistema, o probleminha contextualizado da venda dos componentes,
ABC através do método de escalonamento. Você já viu que o valor do componente C, um componente C vale R$50. Tu já viu isso? Agora vai descobrir quanto vale o componente B e o componente Azinho. Lembrando que Azinho, Bzinho e Czinho, respectivamente, foram aqui os nomes que nós demos para os preços unitários dos componentes A, B, C. Beleza, pessoal? Coisa linda. Agora vocês têm que praticar, tá? Agora vocês têm que praticar para ficarem craques. Aqui está o desfecho, pessoal. A gente já achou aqui em cima o Czinho, ó, ele substituiu na segunda equação, achou Bzinho, substituiu Bzinho e Czinho na primeira e achou o Azinho. E aí tu já sabe o preço unitário de cada componente bonitinho. Vou até deixar aqui para vocês. E com este exemplo vocês estão prontos. Com este exemplo resolvido e explicado, vocês estão prontos para praticarem e atingirem, de fato, conhecimento neste assunto. Método de escalonamento em sistemas 3x3. Você viu que tem tudo a ver, vocês viram que tem tudo a ver com o método da adição. Só que vai fazer isso agora da primeira equação para a segunda, da primeira para a terceira. Depois da segunda para a terceira. Deixando o sistema com aspecto aqui, como vocês veem, ó, de escada. Ok, ó? De escada. De escala, uma escalada, como se fosse uma subida, né? Da direita para a esquerda eu estou subindo, ó, escalando. Ok? Bom, e aí para fechar nossa aula de hoje, o vídeo terminar aí com no máximo 30 minutos, vamos aqui a algumas questõezinhas deliciosas que eu deixei para vocês, tá? Aqui a questão 30, olha a página 114 desse material nosso, que tá lá no Classroom, tá? Dê uma pausa aí. Questão 30, pessoal, só para vocês exercitarem, nada mais. Questão 30 é só para responder cada item desse usando o método do escalonamento, certo? Itens A, B e C, os sistemas estão completos, então vai seguir certinho como exemplo que eu mostrei aqui resolvido. Agora, no item D, você vê que é um sistema incompleto, ó. Na segunda equação, não tem a segunda variável. Na terceira equação, não tem a terceira variável. Nenhum problema. Aqui, tá propício você fazer o que já? Escalonar da segunda equação para a terceira somente. Escalando da segunda equação para a terceira somente, eliminando a variável x. Coisa linda. Na hora que você fizer isso, você vai ter equação com duas variáveis. Ainda vai ter equação com duas variáveis. O que você vai fazer mais? Escalando de novo da segunda equação para a terceira, eliminando a que está faltando, para deixar uma variável só. Show de bola. Esse é um caminho que você pode utilizar, tá? No entender aqui. E na questão 34, nós temos uma questão já contextualizada, que vocês vão ter gosto muito em responder, pois está no âmbito da aplicação de sistemas lineares, tá? Então, basicamente, pessoal, duas questõezinhas, uma mais técnica, só para treinar mesmo, se vocês compreenderam como escalonar, beleza, e resolver, né, o sistema, saber a solução, se tiver solução, claro, e a questão 34, que é uma questão mais aplicada, ok? Lembrando que quando o sistema não tem solução, o conjunto solução dele é o conjunto vazio, tá? Quando a gente não consegue encontrar x, y, z, ou xy, o sistema 2x2, dado o fato do sistema ser impossível, como a gente já discutiu em outras aulas. Beleza, meus amados? Beleza. Nessa questão 30, só para fechar, o autor ainda pede, depois que você resolver, que você classifique o sistema. Isto é, você vai dizer, né? Você vai dizer se ele é SPD, se a solução foi possível de ser obtida e ela é única, portanto. Ou se a solução ela foi possível, mas ela é infinita, eu tenho várias soluções possíveis. Ou se o sistema é impossível, não dá para achar solução. Lembre que eu expliquei na parte 2 como você pode classificar o sistema depois que escalonou ele. Está na parte 2. Não deixe de assistir. Beleza, meus caras? Vou parar aqui um pouquinho para vocês verem melhor a questão 34 mais uma vez, tá? Pausar, depois responder. Um forte abraço.